ações, através de visões, mas Deus sempre estava falando com Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele cria no Senhor, ele cria de todo o coração dele, não é? E nós vamos ver algo assim muito tremendo, não é? Que quando a gente fala de fé, não é? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu ouço Deus. Quanto mais eu ouço a Deus e compreendo que Deus está falando comigo, mais fé eu tenho. Você concorda comigo? É uma lógica. Quem não ouve a Deus tem a sua fé enfraquecida. Quem ouve a Deus tem a sua fé fortalecida. E Abraão ouvia a Deus. Ele ouvia a Deus, Deus falava com ele e a fé dele era fortalecida. Amém? Mas tem algo muito importante em Abraão que nós vamos falar hoje, que é um dos benefícios, né, de se andar em intimidade com Deus. Diga assim, a intimidade, diga comigo, a intimidade faz vir sobre nós o que Ele prometeu. Eu vou repetir, a intimidade faz vir sobre nós o que Ele prometeu. À medida que eu ando em intimidade, promessas vão se cumprindo na minha vida. À medida que eu ando em intimidade, eu vou ouvindo a Deus, e Deus vai me lembrando das suas promessas e vai trazendo clareza naquilo que Ele tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Resultado: ouço, obedeço e vivo. Amém? Por isso que Abraão é uma referência para nós nessa caminhada de intimidade. Porque Abraão recebe uma promessa de Deus, e não é qualquer promessa. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só que se levantou, e na verdade, desde que ele recebeu a promessa, já havia muitas dificuldades, não é? Não eram muitos prós, eram mais contras. Se fosse analisar a vida e a circunstância de Abraão, você diria: é impossível o que Deus prometeu. No entanto, que Sara duvidou e riu. E não uma vez, ela riu duas vezes. Não duas vezes, ela riu por incredulidade. E na última, ela riu porque Deus mostrou para ela que Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E aí ela riu. Talvez, eu posso até usar essa expressão, ela riu da própria ignorância espiritual dela, de ter duvidado de um Deus tão poderoso que pode reverter qualquer situação. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler o 18, primeiro eu vou ler um versículo só, que justamente é o tema do benefício que a intimidade traz. Olha aí, verso de número 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Amém? Se você olha o contexto, Abraão está intercedendo, né? Vai interceder aí por Ló, que escolheu as campinas do Jordão, escolheu Sodoma e Gomorra, e depois Sodoma e Gomorra virou o que virou. E aqui ele vai interceder para que Deus não destrua Sodoma. Você lembra da história? Se tiver lá 50, o Senhor não destrói. Se tiver 50 homens lá tementes a Deus, o Senhor não destrói. Não destrua, Abraão. Senhor, eu sei, se não for pedir muito, se tiver 40, tá bom, Abraão, 40. Senhor, desculpe insistir. Se tiver 30, tá bom, Abraão, se tiver 30. Senhor, não se ire comigo, não me leve a mal, mas se tiver 20, tá bom, Abraão, se tiver 20. Senhor,
de novo, Abraão. Não está escrito isso, mas é isso que eu estou dizendo. O que foi que aconteceu? Ele disse: se tiver 10, Senhor, se tiver 10 eu não vou destruir. Mas não tinha 10. Não tinha. Você já imaginou, irmão? E aí veio o fogo, não é? Sobre Sodoma e Gomorra, e foi consumida a cidade. Mas Deus livrou Ló e a sua família. E aí a sua mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Lembra do texto? Muito bem. Então, lembrado isso, preste atenção, vamos entrar no nosso assunto aqui, que é a intimidade de Abraão o levou, ou melhor, moveu o coração de Deus a cumprir, dia após dia, ano após ano, situação após situação, a promessa dele na vida de Abraão. Amém, irmão? Por que isso é poderoso? Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, nós temos muitas promessas. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida, mas como que eu vou permanecer firme se a promessa ainda não aconteceu? Como que eu vou lidar quando parece que em vez de, conforme os dias vão se passando, a promessa se aproxima? Não, ela parece que vai se afastando mais. Que é justamente o caso de Abraão. Quanto mais dias se passavam, mais a promessa parecia distante. Isso que é tremendo em Abraão. Porque qual foi a promessa de Deus a Abraão? Vamos ver a promessa de Deus a Abraão. Olha lá no capítulo de número 12, vamos para lá, vamos começar lá, 12. Deus faz uma promessa para Abraão e pede para ele sair da casa dele, da parentela dele. Observe aí, verso 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, vamos parar e analisar a promessa. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Aqui tem mais do que uma, mas qual é a promessa de Deus para Abraão? Farei de ti uma grande nação. Diga, a promessa principal é que Deus fará dele uma grande nação, e que toda a posteridade dele será abençoada, e que ele vai abençoar aqueles que o abençoarem, e vai amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Então Deus faz uma grande promessa a Abraão. Detalhe, só que Abraão já era avançado em idade, e Sara, sua mulher, era estéril. Parece um detalhe, mas não é. Deus vem fazer uma promessa de uma grande nação para um homem que era até bem sucedido na terra onde ele estava. Estava no meio da sua parentela, estava ali tranquilo. E Deus disse para ele: não, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, para a terra de Canaã, e lá eu vou te abençoar, eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. E outras vezes Deus veio falar com Abraão, como a outra vez Deus falou para ele: Abraão, sai daí, vem aqui, sai da tenda, vem aqui, olha para o céu, Abraão. Abraão olhou, falou: o que você vê? Ah, eu vejo as estrelas. Ele falou: você consegue contar, Abraão? Ele falou: não. Ele falou: então, assim será a sua descendência. Abraão, olha aqui, olha para a areia, para a terra, para os grãos. Você consegue contar? Não, assim será a sua descendência.
Deus prometeu. Deus reafirmou na caminhada, durante várias situações, Deus reafirmando a promessa. Irmão, quando nós andamos em intimidade com Deus, Deus fala conosco todo dia, principalmente quando parece que os dias vão se passando, parece que a promessa está ficando cada vez mais distante. Não, Deus vem, fala conosco, usa pessoas, usa situações para reafirmar a promessa. Creia, Abraão. Não desista, Abraão. Aí, quando Deus usou, veio lá os anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, e passou por lá, e falou com Abraão, lá nos carvalhais de Monre. O que aconteceu? Quando ele estava ali perto, e os anjos vieram, olha só, os anjos disseram para Abraão, Deus disse, eu virei ainda no tempo desta vida. Use essa expressão comigo e fale comigo assim, no tempo desta vida. Quem está aqui no tempo desta vida? Se você não levantar a mão, eu vou chamar a funerária. Nós estamos exatamente no tempo desta vida, da vida que Deus nos deu. Quanto tempo ela vai, ninguém sabe. Mas Deus reafirmou para Abraão que as suas promessas se cumprirão no tempo desta vida. E tem muitas promessas que vão se cumprir na sua e na minha vida, que Deus nos disse no tempo desta vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? No tempo desta vida, as promessas de Deus se cumprirão na sua casa, se cumprirão na sua vida, se cumprirão na sua posteridade, se cumprirão no tempo dessa vida. E a primeira coisa, eu quero que você olha o que Abraão fez aqui no capítulo 12, diga assim, Abraão, ele obedecia com desprendimento às coisas dessa terra. Porque tem gente que obedece quando não tem que se desprender de nada. Mas se tiver que deixar alguma coisa, ele já não quer obedecer. Ele já tem resistência. Deus chega para Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não sabia nem onde era, Deus ainda ia mostrar, mas o que Abraão fez? Ele creu, ele obedeceu. Tudo que eu tenho, para Abraão, irmão, entenda, isso é importante, só quem tem intimidade com Deus entende isso, que tudo que nós somos e temos é por causa do Senhor. É Ele que nos dá, é Ele que sustenta tudo isso com o poder da sua mão na nossa vida. E é Ele o Deus que dá, e é Ele o Deus que tira. Ele é o Deus que exalta, Ele é o Deus que abate. Ele é o Deus que prospera e Ele é o Deus que pesa a mão. Ele é o Senhor. E Abraão entendia isso. E Abraão obedecia. Irmão, para que o Senhor cumpra a promessa no tempo desta vida, na sua vida e na minha, você precisa estar disposto a obedecer. Por que muitos perderam a promessa de Deus? Porque não obedeceram. Porque muitos deixaram de viver a promessa, porque não foram na hora que Deus falou que era para ir, porque não deixaram aquilo que Deus falou que era para deixar, porque não se envolveram na hora que Deus falou que tinha que se envolver. Irmão, eu conheço homens de Deus que naquela época, principalmente, joguei bola com pessoas que eram mais crentes do que eu naquela época, irmão. Jogava bola com eles. Naquela época, Deus tinha chamado para essa pessoa.
Eu não vou citar nome porque a gente não pode fazer isso. Mas essa pessoa, irmão, era mais crente do que eu. Tinha um chamado de Deus na vida. Só que na hora que Deus chamou, a pessoa não conseguiu se desprender das coisas dessa terra, que o próprio Deus tinha colocado a mão e abençoado ele. Entenda, toda bênção estabelecida na vida de um homem, com certeza, irmão, com certeza é de Deus ou por permissão de Deus. Ponto. Agora ele não conseguiu entender isso, não conseguiu se desprender, e o que aconteceu? Não obedeceu. O chamado passou, a vida passou, e quantas coisas Deus podia ter feito através daquele homem, daquele irmão, daquela pessoa. Quantas coisas Deus podia ter feito, mas não aconteceu. Hoje fica no se ele tivesse me ouvido, se ele tivesse largado, se ele tivesse ido, se ele tivesse obedecido. Mas o se, irmão, não muda a vida. O se não muda a história. O que muda a história é o eis-me aqui, Senhor. O que muda a história é envia-me a mim. O que muda a história é fala que o teu servo ouve. O que muda a história é a prontidão de obedecer. O resto não muda. O resto vai ficar num si. Irmão, não espere o tempo passar. Não espere para dizer sim para Deus. Não espere para obedecer. Não espere, porque Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite presencialmente ou através das redes sociais cultuando a Deus, Deus escolheu você. E Deus não erra na sua escolha. Ele escolheu você, tem um propósito na sua vida, mas você precisa fazer como Abraão, para que a promessa de Deus se cumpra no tempo desta vida, da sua vida e da minha. Você precisa fazer como Abraão e obedecer. Segunda coisa que você precisa fazer, olha, vamos para o 13:8 agora. Aqui no capítulo 13, Abraão e Ló se separam por causa de um problema, de um conflito que houve. E olha aqui o que acontece, verso 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. E isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra. Que terra ele habitou? De Canaã. Aleluia. E Ló foi morar nas cidades da campina. Muito bem. O que nós precisamos aprender para viver a promessa no tempo dessa vida como Abraão? Primeiro, obedecer, se desprendendo. Não se prenda a nada. Gente, olha para mim. Olha para mim. Deus quer te abençoar. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer prosperar e abençoar a sua vida. Eu não estou falando aqui contra a pessoa ter recursos, ter condição. Deus quer te abençoar. Abraão mesmo, Deus o prosperou, e mesmo no deserto, ele se tornou um homem próspero. O
que eu estou dizendo é: não coloque o seu coração nas coisas daqui. Não coloque. Seu coração precisa estar nele, porque a Bíblia diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo na nossa vida é Ele, foi Ele, é para Ele. E sem Ele eu não chegaria aqui, nem você, e nenhum, e ninguém. Então é isso. Então não se prenda a nada dessa vida. Diga: não se prenda a nada. Não se prende, irmão. Tem gente que presta atenção. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa dos filhos. Só que uma hora o filho vai embora. E aí passou o tempo da promessa, você não viveu. E aí? Deus não falou que o filho ia ser empecilho para você viver a promessa. Não. Os filhos são herança no Senhor. Viva a promessa e Deus vai abençoar seus filhos. Entende o que eu estou te dizendo? Ouça a Deus e obedeça. Eu não vou deixar lá aquele trabalho, eu não vou deixar isso aqui, eu não vou deixar aquilo. Irmão, você só não deixa se aquilo não está atrapalhando você de servir, de você viver. Mas se aquilo está atrapalhando, não se prenda. Não se prenda. Porque aquilo um dia pode acabar também. Sim ou não? Pode acabar, irmão. A gente sabe o que vai acontecer esse ano aqui? Sabe? E o que vai acontecer daqui 2 anos? Não sei. Se nós vamos ter que fugir para o Paraguai? Não sei. Eu não sei, irmão. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: que o meu Redentor vive, que o seu Redentor vive. E que Ele é fiel, e que Ele não muda, e que suas promessas são maravilhosas, e que Ele diz que no tempo dessa vida nós vamos provar a promessa também, como Abraão provou. Mas para isso eu preciso obedecer, não me prendendo a nada, e eu preciso aprender a vencer os conflitos e os problemas do caminho. Abraão teve problemas no caminho, e não foi só com Ló, não. Aqui foi um conflito com Ló, os pastores deles, os pastores de Abraão. Mas depois ele vai ter problema com a mulher dele, e aí depois vai ter problema com Agar, porque nasceu Ismael. Ele teve várias situações no caminho, mas ele continuou crendo e caminhando na presença de Deus, e crendo que a promessa estava acontecendo no tempo da sua vida. Irmão, você tem que crer nisso. Você entende o que eu estou te falando? Aprenda a gerir. Pastor, mas a palavra não diz que depois que eu estou em Cristo eu não tenho mais problema? Não, a minha Bíblia não diz isso, a não ser que a sua diga. Mas a minha Bíblia diz que nós precisamos aprender a lidar com as lutas e dificuldades do caminho, e que Ele vai te ensinar a lutar, a guerrear, a vencer as lutas, usando as armas espirituais em Cristo Jesus, usando a oração, usando o jejum, usando a adoração, as armas espirituais, a palavra de Deus, que é a espada, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é um, é todos os dardos inflamados do maligno. Então há uma armadura, há armas espirituais, e o Senhor vai te preparar. Olha a sabedoria que Abraão teve. Tem gente hoje, irmão, que não conseguiu viver a promessa porque entrou em briga de família por causa de herança. Quase um matou o outro, e hoje nem vê mais, um já não vê o outro, não quer falar com o outro, não quer ver nem pintado de ouro na frente. Sim ou não?
Abraão fez? Ô Ló, vem aqui. A gente é parente chegado, meu querido. Ô Ló, eu amo você. Não está escrito aí, mas o Abraão deve ter dado um ósculo santo nele, um beijo, e falou: ô Ló, filho, você é meu parente, eu amo você. Como é que nós vamos fazer? Faz o seguinte, ó. Pra você ver como eu amo você, a terra está diante de ti. Escolhe para que lado você quer ir. Pode escolher. Pra você entender que eu amo você, pode escolher. Escolheu. De acordo com os olhos, Abraão estava na direção de Deus. E Deus abençoou Abraão, irmão. Porque ele aprendeu a resolver conflito. Irmão, conflito não é para você entrar na caverna. Conflito não é para você deixar Deus. Conflito não é para você andar para trás. Conflito não é para você ficar paralisado. Não. Conflito é para que você possa crescer. É uma forma de Deus moldar a sua vida. É uma forma de Deus lapidar você. Às vezes é uns problemas, é Deus lapidando, amém, irmão? É Deus lapidando, dando a forma que Ele precisa te dar, para que quando a promessa se cumprir plenamente, você possa usufruir dela. Porque tem gente que, se Deus der a promessa hoje, em vez de ser bênção, pode levar a pessoa a se distanciar de Deus ainda, dá efeito reverso. Você já pensou nisso? A promessa se cumpre, em vez da pessoa ficar bem, dá um efeito reverso. A pessoa vai para longe de Deus e abandona Deus. Meu, Jesus Cristo, Senhor da glória. Então nós precisamos aprender isso. Outra coisa, 14 e 18, vamos lá. Rapidinho aqui, porque o horário não é convertido. 14 e 18. Aqui no 14, no verso 18, acontece uma coisa maravilhosa. O Ló, diga, o Ló foi preso. Pô, mas esse Ló dava trabalho, né? Fala a verdade. Depois você vai ler. Esse Ló deu trabalho para Abraão. Esse Ló foi uma... Diga assim, tem Lós, ó, dá até, né? Diga, tem Lós que são lixa de Deus na nossa vida. Você tem alguma lixinha de Deus na sua vida aí, irmão? Se não tem, capaz de Deus arrumar uma para você, viu? Porque às vezes a gente precisa de uma lixinha de Deus na nossa vida, não é? E Deus coloca uns Ló no caminho para dar uma lixada. E o Abraão tinha o Ló. O Ló foi preso. Aí o que fez o Abraão? Juntou lá os 300 e pouco dele lá, dos criados dele, falou: vamos lá buscar o Ló. E Abraão foi, Deus deu estratégia, chegou à noite, dividiu o povo, conseguiu vencer o inimigo, recuperou Ló e recuperou tudo que ele tinha. Olha só, olha o verso 15, para você entender, aí do 14. E de noite Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Oba, que fica ao norte de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o... Agora olha o verso 12 para você entender. Quando ele foi preso, está escrito aí: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, pensa comigo, o que é que esses inimigos levaram? Levaram Ló, levaram a família dele, levaram os bens dele, e levaram também os bens de Sodoma e Gomorra. Levaram coisas que tinham, levaram. Sim ou não? Levaram. Aí
Aí o Abrão vai lá, vence a batalha e faz o quê? Traz o Ló e a família de volta, mas traz também todos os bens que o inimigo tinha roubado. Diga, todos os bens que o inimigo tinha roubado. Então você concorda que nesses bens se dividiam em duas partes. Uma parte era bem do próprio Ló, era bem de Ló. Diga, bens de Ló. O que inclui os bens de Ló? Tudo, irmão, tudo que tinha valor naquela época. Podia ser o gado, podia ser as coisas de Ló, as ovelhas, enfim, tudo que ele tinha. O ouro, a prata, tudo que ele tinha. Levou tudo. E o que tinha em Sodoma também. Os vasos de ouro, as coisas de valor, levou. Então diga valor. Só que o que tinha mais valor para Abraão era o Ló, era o Ló. Mas ele foi lá, venceu a batalha, trouxe o Ló e trouxe todos os bens. Aí, aqui no verso 17, Abraão encontra com alguém, olha aí. Quando Abraão regressava, depois de derrotar, olha o nome do inimigo, irmão, Quedorlaomer. Vamos separar aqui. Quedor, diga, Quedor. Você está com dor, hein, irmão? Quedorlaomer. Sem outros comentários aqui. E os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, que foi encontrado dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga, pão e vinho. O que simboliza o pão e o vinho? Se você não acertar, eu vou ter que dar um croque santo no você. O que simboliza o pão e o vinho? Jesus, irmão. Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus em tudo. O pão e o vinho, a ceia. Este é o meu corpo que é partido por amor de vós. Este é o meu sangue que foi derramado por amor de vós. Comei e bebei em memória de mim. O pão e o vinho. E ele era sacerdote do Deus. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Quem foi que venceu a batalha? Foi Abraão? O que o sacerdote está dizendo para ele? Foi Deus que entregou o inimigo na sua mão, Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo que te deu vitória sobre o inimigo. Importante isso. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele deu. E aqui, se você continua lendo, ele vai dizer assim: então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Entenda a história. Diga: Abraão devolveu o dízimo. Só que aí a palavra diz que Abraão foi além disso. Diga: Abraão foi além. Ele deixou tudo. Você está vendo todos os bens aí? Pode ficar tudo. Fica aí. Você só me dá os meninos. Você só me dá as pessoas, o povo. Me dá só ele só. O resto fica tudo. Fica tudo. Sabe o que Abraão nos ensina aqui? Se você quer viver a promessa no tempo dessa vida, aprenda a ser fiel a Deus. Aprenda a ser fiel a Deus. Devolva o dízimo de tudo.
de tudo que tem valor. E não só isso, vá além disso. Entenda que tudo que você tem e te circula não é seu, nem meu, é dele. Nós só somos mordomos dele. Como aquela parábola diz, um dia ele vai voltar e vai pedir conta. E vai dizer, olha, eu te dei 5 minas, o que você fez com elas? Está aqui, eu multipliquei, agora o senhor tem 10. Você vai ter que dar para quem? Para quem é dono. Você não é dono, você é mordomo. O grande erro dos homens é achar que são donos. Você não é dono de nada, ele é dono de tudo. Nem do ar que você respira você é dono. Nem da cama que você deita você é dono. Não, eu sou sim, eu paguei e tenho a nota fiscal. Muito bem, parabéns para você. Mas aquela cama não é sua, porque um dia você vai embora e alguém vai deitar naquela cama. Ah não, mas esse carro é meu, está no meu nome. Parabéns para você. Mas você só é mordomo dele, porque um dia você vai embora e alguém vai andar no seu carro. Se ele ainda estiver bom. Se não, vai virar sucata. O que Deus está nos ensinando, falando com você e comigo? Para você provar a promessa, irmãos, só quem é íntimo de Deus entende. Abraão está nos ensinando. Abraão, irmão, a primeira batalha que ele venceu, veio cheio de despojo. Lembra do Saul lá? O Saul já, ó. Vamos separar aqui. O Acã pegou uma capinha babilônica, colocou debaixo da tenda. Olha a diferença do Abraão. O Abraão, irmão, sabe o que ele fez? Ele falou, eu não quero nada, porque Deus é tudo na minha vida. Para que vocês não digam que foi vocês que me enriqueceram. Não, não. Tudo que eu tiver, é Deus que vai pôr na minha vida. E a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém, irmão? Tudo que você tiver, é Deus que vai colocar na sua vida. E a Ele seja toda a honra e toda a glória. E quanto mais você entende isso, mais Deus coloca na sua responsabilidade. Você consegue entender isso? Por que muitos não provam a promessa da prosperidade? Porque tem o dinheiro como seu Deus e colocam o coração no dinheiro e acham que são dono dele. Então por isso Deus muitas vezes retém, para que você não seja envolvido por isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Daí vem divórcios, traições, não é? Assassinatos, roubos e todas as outras misérias que você possa imaginar. Entende isso? Mas quando eu entendo que eu sou mordomo, que Deus só está colocando na minha responsabilidade, eu sei que não é meu, o que eu vou fazer? Deus, está aqui o que é teu. Eu não vou ter dificuldade, irmão, de devolver o dízimo ao Senhor. Não vou. Porque eu sei que não é meu, é dele. Eu só estou obedecendo sem me prender a nada aqui, porque eu só sou mordomo aqui, tudo é dele. Então eu devolvo o que é dele. Deus me abençoa, ainda eu sou generoso, ainda eu abençoo missões, abençoo os missionários, abençoo o irmão que estava precisando, abençoo o outro, semeio na vida desse, semeio na vida do outro. Glória a Deus ou não? E ao mesmo tempo, como diz lá a palavra e como diz a parábola, eu vou negociando como bom mordomo, multiplicando aquilo que Deus me deu, para que quando Ele voltar e acabou o meu tempo aqui, quem ficar aqui possa fazer mais ainda do que eu fiz. Você entende o que eu estou te falando? Irmão, se você entender isso aqui,
a sua caminhada aqui nessa terra vai tomar um novo rumo. Muda, porque a minha mudou, irmãos. Quando eu entendi, passei a ser fiel a Deus, em 5 anos Deus mudou a história da minha vida. Sabe por quê? Porque Ele falou: agora que você entendeu, então eu vou te entregar. E quando Ele me entregou, aquilo não me contaminou. E graças a Deus, mesmo continuando sendo bom mordomo e multiplicando, o meu coração continua 100% dele, porque eu sei que sem Ele, não importa o que eu tenha, em vez de ser bênção, será um laço de morte na minha vida, e na sua, e na nossa. Essa é a verdade. É a verdade. Vamos para o próximo, irmãos. Meu Deus, eu falo, preciso terminar, vamos lá. 15, vamos para o capítulo 15 agora. Vamos no 15. O que está acontecendo no 15? Deus faz uma aliança com Abraão, e olha o que Ele diz lá para Abraão. Vamos ler do 4 em diante. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua semente, posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado ou atribuído por justiça, ou para justiça. Amém? Quem pode dizer amém? Rapidinho resumindo, diga assim: a mesma coisa que aconteceu lá no Éden. Você viu como o inimigo, ele repete as coisas para derrubar os filhos de Deus? Gente, entende isso. Olha para a palavra de Deus, aprenda. O diabo, ele não é criativo. Deus é criativo. Deus é criativo. O diabo, ele repete padrão. Diga comigo: o diabo repete padrão. Infelizmente, os filhos de Deus, por não conhecer, não procurar entender pela palavra, caem sempre no mesmo problema, no mesmo laço, na mesma ação do Satanás, no mesmo padrão, repetido várias vezes. E qual que é? Olha lá o que aconteceu no Éden. A serpente disse: Deus disse para você que se você comer dessa árvore você vai morrer? Foi isso? Sim, foi isso. Ah, não, certamente você não vai morrer não. Mas Deus disse: o dia que você comer, certamente morrerá. Ah, mas não é bem assim. Não é bem assim. Pode comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você só tivesse o bem na sua vida, por que você gostaria de conhecer o mal também? Você já parou para pensar nisso? Adão só conhecia o bem, era só Deus, todo dia no jardim, era só bênção, era a glória de Deus, a presença dele, tudo dava certo, ele era abençoado, ele era próspero, ele era inteligentíssimo, ele era abençoado de um lado, do outro, na frente, atrás. Aonde em Gênesis você vê lá escrito: então chamaram o SAMU e levaram Adão, e ele foi internado e ficou
ficou na UTI, mas a igreja lá daquele tempo do Jardim do Éden intercedeu por ele e Deus o levantou. Você leu isso na sua Bíblia? Não. Por que não? Porque porque Adão, já mudei. Adão só tinha o bem. E olha, gente, olha o que a serpente mentirosa, o diabo do inferno, que usa sempre a mesma tática, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele vai querer distorcer a verdade, por isso você tem que conhecer a verdade. Olha só o que acontece. Viu? Se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser conhecedora do bem e do mal. Olha que proposta estúpida, irmão. Se fosse uma criança de 1 ano, 2 anos, era capaz de falar: não, eu prefiro pirulito. Só que o problema é que era uma mulher já criada, imagem e semelhança de Deus, tirada de Adão, mas ela não pensou, ela só estava encantada, foi enganada. E hoje o diabo usa a mesma coisa, ele quer enganar, dizendo para você: não, você pode continuar vivendo em pecado, você pode desobedecer, você pode fazer isso sim, não vai acontecer nada com você. Mas vai, irmão, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele também colhe. Então vai dar problema, vai, irmão. Ela só conhecia o bem. Por que ela quis conhecer o mal? O bem ela já conhecia. Que proposta. E a mesma coisa que aconteceu com Abrão, porque o tempo nosso já correu. Olha o que aconteceu com Abrão. A mulher dele chegou para ele, a Sara, falou: você está vendo, meu velho? Sua esposa chama você de velho? Está chamando, já está ruim, viu? Se ela está olhando para você, falou: e aí, meu velho? O negócio está bravo. Aí olha só o que aconteceu. O Abraão estava lá e a mulher dele chegou e falou: ô, meu velho, é o seguinte, não dá, meu velho, você já está quase 100 anos, eu já, para lá, eu sou estéril, estou para lá de Bagdá, como é que é esse negócio? Não dá. Vamos fazer o seguinte, eu tenho a Agar aqui, é minha serva egípcia, não é? Olha aí, né? Ela faz... ela faz. Aí, olha a serpente aí, falou para ele: não, vamos escolher o caminhozinho mais fácil. Tem um caminho, mais fácil, docinho. Caminho mais fácil, meu querido velhinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou te dar a Agar, e você entra com ela na tenda, você deita com ela, e tudo vai se resolver. E o filho que nascer dela será o herdeiro, será a promessa se cumprindo. Ei, olha para mim, entende? Nada do que eu queira dar um jeito ou fazer com a minha mão vai ajudar a promessa a se cumprir. Quem cumpre promessa na nossa vida é Deus, quando nós o obedecemos e esperamos nele e fazemos do jeito que ele falou para fazer. Mas o velhinho foi que nem um Adão, igualzinho. Foi que nem um Adão. Se lascou. Porque nasceu Ismael. E na mesma... A Bíblia, irmão, olha como diz. A Bíblia diz que quando Agar ficou sabendo que estava grávida, sabe? Ela foi na farmácia, comprou o teste de gravidez, fez. Na hora que ela olhou assim, ela mostrou para Sara. Falou: tá vendo? Diz a palavra que Agar desprezou a Sara. Desprezou.
Era a senhora dela, mas desprezou. Desprezou. E Deus está vendo tudo isso. E olha a lixa no Abrão. Rapaz, quem mandou você ir? Eu falei para você ir. Eu falei para você que tinha um caminho mais fácil. Eu falei para você que pegando atalho você ia conseguir viver a promessa mais fácil. Irmão, ó, eu vou falar uma vez, vou repetir, e você guarda no seu coração. Não existe atalho para a promessa. Repita comigo, diga: não existe e nunca existirá atalho para a promessa. Não existe atalho para a promessa. Não existe. O tempo que tiver que você passar para chegar à promessa, vai passar. Na hora que tiver que se cumprir, vai se cumprir, porque Deus vai realizar. E qual é a nossa parte então? Continuar crendo, obedecendo, lidando com as situações, amém? Sendo fiel a Deus, e o que nós estamos aqui, ó, aprenda a crer na palavra e ponto. O que Deus disse? Olha o que a serpente perguntou para Eva, o que Deus disse? E aqui, quando a Sara sugeriu Agar para Abraão fez alguma pergunta para ela? Abraão disse: o que Deus disse? Sara, o que Deus disse? Ele nem se lembrou do que Deus disse. Ele nem se lembrou do que Deus disse. Muito bem. Vamos lá. Agora vamos andar um pouquinho, vamos lá aqui no capítulo de número 17. Aí Deus chegou para Abrão, diga assim, Deus chegou para Abrão, tinha nascido Ismael, diga, nasceu Ismael. E Deus aceitou Ismael, amou Ismael por causa do Abraão, mesmo ele tendo feito o que fez. E o que foi que ele fez? Falou: olha, você precisa aprender uma coisa, Abraão. Você precisa aprender o valor de uma aliança. Você ainda não aprendeu. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você sabe qual é o valor de uma aliança? Você deve ter, os casados têm uma no dedo aí, ó. Qual o valor de uma aliança? No mundo que nós vivemos hoje, eles não dão valor nenhum a isso aqui. Só que o nosso Deus é um Deus de aliança. E um Deus de aliança eterna. Diga, Deus de aliança eterna. O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Que você precisa aprender a respeitar a aliança e andar debaixo da aliança. Esse é o quinto ponto aqui. E depois agora nós vamos para o encerramento. Muitos não sabem o que é aliança, não respeitam a aliança. E não respeitando a aliança com Deus, não entendendo o que é aliança, você não vai respeitar nenhum outro tipo de aliança. Hoje os homens que não entendem a aliança com Deus também não conseguem ser fiéis ou respeitar qualquer outro tipo de aliança. Hoje os homens quebram contratos, não quebram? Quebram contratos, desrespeitam, não cumprem palavra. Por quê? Porque não entenderam a aliança. Irmão, aliança é algo para Deus inquebrável, imutável. Deus nunca quebra a aliança dele com você. Nós que quebramos a aliança com ele. Então Deus falou: ó, vai pegar os meninos e vai cortar o prepúcio. Quem já teve filho homem e às vezes precisou fazer
cirurgia de fimose sabe o que é prepúcio. Então teve que fazer. Falou, vai fazer em todos, Abraão, todos, é servo, serva, criado, que veio do Egito, que não veio, todos da sua casa, todos os homens. Começou com Ismael e foi tudo, foi ele, foi tudo. Era a aliança, digo, o símbolo da aliança, que hoje mudou. Qual que é o símbolo da aliança hoje? Domingo nós celebramos aqui o pão e o vinho da nova aliança. Da nova aliança no meu sangue, Jesus disse. Agora, a aliança antiga foi essa aqui. Deus começou a ensinar o povo dele a importância de aliança. Você tem uma aliança comigo. Não se esqueça, se no tempo dessa vida você quer viver a promessa, respeite a aliança. Entenda o valor da aliança, do poder da aliança. Deus tem uma aliança com você, e se você não quebrar a aliança com Ele, Ele nunca vai quebrar a aliança com você. E não importa o que aconteça, Ele vai vir e responder à aliança que Ele tem com você. Você entende o que eu estou te dizendo? Por último, 22. Vamos lá, eu vou terminar lá, no finalzinho. 22. Nesse texto aqui, Abraão vai oferecer o filho dele. Diga, Abraão foi oferecer o filho, Isaac, porque Isaac já tinha nascido. Nasceu ou não nasceu, irmão? Nasceu. Deus fez o milagre e nasceu Isaac. Aí olha o que Deus diz aqui. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, vá à terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu não vou ler toda a história, vocês já conhecem a história. Mas para terminar, para a gente viver a promessa no tempo dessa vida, além de tudo que nós já falamos, eu preciso aprender, diga, eu preciso aprender que nada na minha vida pode ter maior valor ou importância que Deus, que Jesus, que Ele na minha vida. Nada pode ter mais importância. O último teste de Abraão e o definitivo foi esse. Ele passou por muitas coisas, nós já falamos. Nós passamos pela história quase todinha de Abraão aqui. E eu já vou orar, nós vamos terminar. O importante é que você guarde essa palavra e que Deus fale com você. Agora presta atenção. A última prova, e se Abraão reprovasse aqui, tudo que ele tinha feito até então poderia se perder. Diga assim, se Abraão fosse reprovado nesta última prova, tudo que ele tinha passado, construído, poderia se perder. Poderia. O que Deus falou? Pega o seu filho, o filho a quem tu amas, vai ao monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele lá para mim. Por que Deus pediu Isaac? Porque Deus precisava ensinar a Abraão a última lição e a mais importante. Se no tempo todo dessa, presta atenção, só vou resumir nessa frase, nós vamos orar. Se no tempo todo dessa vida você construir muita coisa, você tiver muitas vitórias, você
tiver muitas alegrias, você ter muito sucesso, mas se lá no fim Jesus olhar para você e dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Não conheço você. Existe uma ligação aqui. É claro que esse texto tem muitas pregações, eu já preguei nele várias vezes, aponta para Jesus, está falando aqui, Isaac é um tipo de Cristo aqui, tudo, né? Porque depois vem o cordeiro que está preso no arbusto, que é sacrificado, está ligado a Jesus, que é o cordeiro, tudo isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se você não entender que o maior bem, seu maior alvo, sua maior missão nessa terra é Deus, é conhecer a Deus, é viver para Deus, é ser conhecido de Deus, não só primeiro pelo próprio Deus, e depois, por tabela, será pelos homens também conhecido como um homem ou uma mulher de Deus. Se isso não acontecer, irmão, você fracassou. Se isso não acontecer, eu fracassei. Eu já fechei a Bíblia, nós vamos orar. Eu termino dizendo o seguinte: nossa, Paraná, nós estamos com o horário estourado. Pera aí que eu já vou deixar você falar. Pera aí que eu já vou deixar você falar. Escuta aqui. Ó, segura aí, você vai falar. Deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, se chegar o dia do seu velório, o que vão... Tenta imaginar na sua cabeça. Tenta imaginar. O dia do seu velório. Ninguém quer imaginar isso, né? Se fosse o dia da viagem, o dia de velório. Tenta imaginar o dia do velório. Se você pudesse ouvir tudo que o povo está dizendo, o que o povo estaria dizendo? Puxa vida, esse homem era um homem de Deus. Esse homem aqui foi muito usado por Deus na minha vida. Esse homem aqui vai fazer falta. Esta mulher aqui era uma mulher de oração, era uma mulher que dava testemunho. Ou será, irmão, como já aconteceu, você chega no velório, só tem a mãe e o pai, 2 irmãos 3, 4, porque nem o povo quer ir no velório do cara. Por causa do mau testemunho da pessoa, da vida que a pessoa teve. Então, irmão, é isso, aprenda com Abraão. Se você quer viver a promessa de Deus na sua vida, no tempo dessa vida, você precisa entender que nós vivemos aqui é para Deus e para a glória de Deus. Se você entender isso, Abraão deu o melhor dele, entregou Isaac. Deus não deixou Isaac morrer, você conhece a história, mas ele passou na prova. E você e eu, nós vamos passar? Acabou a pregação, vamos ficar de pé. Jesus abençoe você, Jesus abençoe seu coração, Jesus abençoe sua casa, sua família. Eu vou fazer uma oração e depois o Paraná vai contar rapidinho aqui. E se alguém precisar ir embora, né? Se você puder ficar, joia, senão... Mas feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa noite, Deus. A tua palavra foi liberada e essa palavra não veio por acaso. Abraão, Pai, todos nós somos abençoados hoje por causa de Abraão. Porque Abraão venceu, porque Abraão passou na prova, porque Abraão nos ensinou tudo aquilo que ouvimos hoje. O caminho para vivermos plenamente as tuas promessas no tempo dessa vida. Meu Deus, nos ajuda,
Nos ajuda, Pai, através dessa palavra, através daquilo que o Senhor liberou, daquilo que o Senhor falou. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Meu Deus, que o Senhor mova agora, que o Senhor possa, meu Deus, incomodar, ó Deus, cada coração aqui e levá-los, meu Deus, a desejar, ó Deus, viver aquilo que eles ouviram e aprenderam aqui nessa noite. Dar valor à aliança, viver de maneira fiel, meu Deus, obedecendo, não se prendendo às coisas dessa terra, mas vivendo para a glória daquele que o comprou, que o chamou, que pagou um alto preço naquela cruz, para que você e eu estivéssemos aqui hoje, e que você viva para a glória dele. Que você viva para a glória dele, que você viva para que o nome dele seja visto em você, para que a sua vida deixe esse rastro da graça de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus, porque você amou a Deus acima de tudo, como está escrito em Mateus capítulo 10, quem ama pai, mãe, filho, filha, ou qualquer outra coisa acima de mim não é digno de mim, não é digno de mim. Então, Pai, nós queremos nessa hora clamar. Eu clamo pelos irmãos que aqui estão, eu clamo pelos irmãos que estão em casa ouvindo esta palavra, que o Senhor possa mover e que o coração deles, Pai, possa se voltar totalmente, plenamente para o Senhor, e que eles possam viver dessa maneira. E certamente, Pai, mesmo que o tempo da vida passe, vai passar como passou para Abraão e passa para todos, meu Deus, eles vão viver a tua promessa. Eu profetizo que eles vão viver a tua promessa. Eu oro, creio e profetizo isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir até o Paraná aqui. E a câmera lá, vai sair, né? Quem pode trazer o Paraná até aqui? Vai sair lá. Vem cá, Paraná. Segura aí, irmão. 21h44. Nós vamos terminar. Ele pediu 2 minutos. Não pode ser 2 minutos de mineiro, não, hein? Então vamos lá. Pastor, aquele aparelho lá do Sorri, eu não vou pagar nada. Eu ganhei. Aleluia. Ganhei. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Irmãos, você vê o Paraná, com todas as dificuldades dele, nosso irmão José Ribeiro, ele é fiel a Deus, e ele vive para Deus. Eu nunca vi o Paraná entrar num lugar ou encontrar com alguém e não falar para ele: ó, você precisa ir para a igreja, hein? Você precisa de Jesus. Todo mundo que o Paraná encontra, ele fala, porque ele sabe que Jesus é o maior tesouro da vida dele. Por isso que Deus deu um andador para você, e já te deu tanta coisa, e vai dar muito mais. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus de novo. Amém? Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção aí. Irmãos, que a graça maravilhosa do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença maravilhosa do Espírito Santo te faça lembrar dessa palavra dessa noite. E assim como Abraão, você possa viver para Deus e para a glória de Deus. E assim no tempo dessa vida, provar toda a promessa e todo o projeto de Deus para a sua vida. Assim seja sobre a sua vida, sua posteridade, a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz. Dá um abraço no irmão de um lado, do outro.